Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando mais uma semana com as nossas videoaulas. Eu espero que vocês tenham feito as tarefas de vocês, tá bom? E hoje nós vamos iniciar com as nossas aulas, tá? E as nossas aulas de hoje, elas serão de português, tá? E produção de texto. Inicialmente, eu espero que vocês fiquem em um lugar reservado para assistir às aulas de hoje, tá certo? Preparem o material de vocês, que vocês irão precisar, que no caso é o nosso livro de português e o nosso livro de produção de texto, tá bom? É essencial nós pegarmos o nosso material para podermos acompanhar melhor os conteúdos dados na nossa aula de hoje, tá bom? Nós vamos iniciar nossa aula hoje com português, tá? Onde a gente vai ver uma interpretação de texto, tá bom? É importante que vocês fiquem atentos a essa interpretação de texto, por quê? Porque na interpretação de texto nós vamos compreender melhor o texto, tá certo? Onde a gente vai entender, compreender. Então, isso é muito importante, faz-se necessário esse entendimento, tá bom, turminha? Então, vamos lá. Vou colocar agora o slide, tá certo? Da qual nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, na data do dia 22/2, que é de português, tá? Nós vamos começar com o nosso texto. E tem assim, lendo, né, o texto. E o nosso texto de hoje, ele é com o título do texto, Ser Cidadão é Também. Esse texto é da autora Odete Rodrigues, tá? Então, a gente vai ver só pelo tema um pouquinho de como é ser um cidadão, né? O que é ser um cidadão? E o nosso textinho de hoje, ele inicia assim. Ter autoestima, isto é, ser a gente mesmo, o nosso melhor amigo. Respeitar as pessoas do jeito que elas são. O importante não é a cor, o peso, o tamanho ou o jeitão de cada um. O importante é ser bom. Amar as coisas que a gente tem e cuidar delas o tempo todo e não só de vez em quando. Respeitar as coisas dos colegas e das outras pessoas. Devolver o que nos emprestam e não tirar nada dos outros sem sua licença. Esse texto, né, ele retrata de como ser um cidadão, em que o cidadão, com suas pequenas atitudes, os seus pequenos gestos, a sua maneira de ser, é que faz ser um cidadão. Às vezes são pequenos atos, atitudes, né, que faz de nós um cidadão. Olha, emprestar alguma coisa, né? Quem diria se eu emprestar alguma coisa e não devolver? Isso é uma atitude de um cidadão? Com certeza, gente. Um cidadão correto, ele vai pedir emprestado, mas logo em seguida ele vai devolver, né? E não pegar as outras coisas dos outros sem pedir com licença, né? Isso é ser um cidadão. Nós vamos ter uma atividadezinha no nosso livro de português, lá na página 35 a 37, tá bom? Antes, a gente ainda vai relatar um pouco sobre esse texto trabalhado hoje, tá certo? Estou só colocando aqui as páginas para vocês terem uma noção de quais são as páginas das atividades de hoje, tá bom? Então, faz-se necessário, né, conhecer um pouco de ser um cidadão, né? Como o nosso texto mesmo ele relata, né? Ter aquela autoestima, né? Não importar nessa pessoa, a cor da pessoa, o jeito da pessoa, e sim respeitar a pessoa do jeito que ela é, na verdade, como elas são,
né? Isso faz parte de um cidadão, né? Então, são coisas simples, atos simples, que fazem a pessoa um verdadeiro cidadão. Então, esse texto ele também nos traz uma pequena reflexão, né? Turma do quinto ano. Será que nós estamos realmente praticando os nossos deveres de cidadão, né? E isso é muito importante. Lá no nosso texto, no nosso livro de português, para ficar melhor a interpretação, ele também nos traz o vocabulário, né? Para que esse vocabulário, Tilidinho? Esse vocabulário ele vai te fazer compreender melhor o texto, porque muitas vezes são utilizadas palavras que nós não temos entendimento, não está aqui no nosso cotidiano. Por essas palavras não estar no nosso cotidiano, então a gente não tem o significado dela. É importante ter esse vocabulário, porque a partir do momento em que eu sei o significado da palavra, eu vou compreender melhor esse texto, tá certo? Então, lá no vocabulário tem assim, o que significa autoestima? O que é autoestima? Você já ouviu falar dessa palavra autoestima? Então, autoestima significa amar a si mesmo. Então, quando uma pessoa diz, eu tenho uma autoestima, significa que ela está amando a si mesmo. Jeitão, o modo de ser. Licença, permissão, autorização. E o que significa respeitar? Tratar com atenção, com consideração, tá certo? Então, essas palavras, né, são palavras que talvez vocês não tinham conhecimento, talvez vocês poderiam até entender de outro sentido. Então, aqui no vocabulário, ele vai nos esclarecer o significado dessas palavras, tá certo? Lá na atividade da qual eu falei para vocês, né, que vocês iriam fazer essas atividades, é importante agora nesse momento, porque eu vou explicá-las, tá? Para ficar melhor o entendimento de vocês na hora de fazer essa interpretação, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o texto de hoje, né? De ser um cidadão, como ser um cidadão, né? O que é que faz parte de um cidadão, certo? Lembrando que a gente já teve até uma nossa aula de ética, né? Falando sobre cidadão, né? Quais são os atos, as atitudes de um bom cidadão, né? Então, esse texto ele veio mais só para complementar. Lá no estudo do vocabulário, na página 35, diz assim: substitua as palavras em destaque pelo seu sinônimo. Vamos lá, primeiramente, o que é sinônimo? Sinônimo é quando eu uso uma palavra, tá certo? Que ela vai ter o mesmo sentido que essa. Quer dizer, eu estou usando outra palavra, mas o seu significado ele é o mesmo, ele não muda. Então, vamos lá, vocês vão ler cada frase, tá bom? Devemos respeitar nossos queridos pais. A palavra em destaque é respeitar. Então, qual é a outra palavra que eu posso utilizar no lugar de respeitar? Você pode estar indo lá no vocabulário que tem as palavras que você pode estar substituindo por elas, tá bom? Na segunda tem assim, ó, para cada palavra abaixo, elabore uma frase. Então, eu tenho a palavra autoestima. Então, você vai formar uma frase com a palavra autoestima. E depois uma frase com a palavra respeitar. Na terceira questão, tem assim, sublinhe a palavra com a expressão que tem um sentido semelhante àquela que está em destaque. Então, vamos lá. A respeitar. Qual é a expressão que vai ter o mesmo sentido que respeitar? É animação? É tratar com consideração ou é amizade? Qual dessas três palavras, né, as três expressões, vai ter a mesma semelhança de respeitar, tá? Então, você lê, vê qual é a expressão que mais tem sentido com a palavra. Agora, nós vamos partir para trabalhando o texto. Justamente as perguntas que são relacionadas ao texto que foi lido hoje, tá bom? O que é ter autoestima para você? Você vai escrever com as suas palavras o que é que você entende de autoestima. Lá no vocabulário diz que autoestima é amar a si mesmo. Isso foi o que o texto nos diz. Mas você vai escrever, tá bom? O que significa autoestima para você? O que é autoestima para você? Sublinhe as frases que estão de acordo com o texto. Você vai ler cada frase e vai sublinhar somente aquelas que estão de acordo com o texto. Na terceira questão, tem assim:
Marque com X o que devemos fazer com as pessoas que temos. Então, vamos lá. Você vai marcar um X do que deve se fazer com as pessoas, tá certo? Riscar e machucar nossos livros, cuidar das nossas coisas sempre, não valorizar seus materiais, de vez em quando cuidar das coisas, né? Então, quais são as verdadeiras atitudes que nós devemos ter com as nossas coisas? Então, vamos lá. Quarta questão. Escreva o que devemos respeitar na nossa vida. Então, o que é que nós devemos respeitar, né? Então, você vai escrever o que é que nós devemos respeitar, tá bom? De vez em quando é uma expressão muito usada. Então, cria uma frase com essa expressão. Então, isso é uma expressão, né, que geralmente eles são utilizados de vez em quando. Então, você vai formar uma frase, tá, com essa expressão de vez em quando. Copie uma estrofe do poema Ser Cidadão, também, e depois ilustre. Então, você vai pegar uma estrofe, mais lhe chamou a atenção, que você gostou, e você vai escrevê-la aqui, tá certo? E depois de escrevê-la, você vai ilustrar. Porque ilustrar, você vai fazer um desenho que represente essa estrofe da qual você escolheu, tá bom? Agora, nós vamos para o nosso próximo livro, como eu disse para vocês anteriormente, né? Que hoje nós vamos trabalhar com a produção de texto e o português. Eu expliquei para vocês a nossa aula de hoje de português. E agora eu vou explicar para vocês a nossa aula de produção, certo? Então, vamos lá. Na nossa aula de produção de hoje, certo? Nós vamos estar falando sobre alguns gêneros, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, as nossas aulas, né, de produção de texto, nós trabalhando os gêneros, certo? E o nosso assunto, ele se encontra lá na página 9 e 10. Eu vou falar para vocês basicamente, o que são gêneros, né? Porque muitas vezes a gente vê nos textos vários gêneros, né? Mas nós não sabemos o que real significa um gênero. Os gêneros textuais, eles cumprem uma importante função social, quando o assunto é comunicação. As características dos gêneros textuais estão a apresentação de tipos de estáveis de anúncios, né? Além de estruturas e conteúdos temáticos que facilitam sua definição. Então, isso são os gêneros textuais, são as características, os tipos. Então, como a gente deve ver no nosso livro de produção, tem várias características, vários tipos de texto. E um dos textos que a gente vai ver agora é os contos, tá? Então, vamos lá. E o que é conto, né? São histórias curtas, de ficção, né? Que apresentam enredo, sucessão de acontecimentos que constituem a ação, né? Um conflito, onde tem poucos personagens e um narrador que só observa ou participa da história. Lá no nosso livro de produção de texto, vocês lembram que tinha uma história, né, falando sobre mistérios. E o nosso gênero textual de hoje é conto de mistérios, né? Então, lembrem que na nossa aula passada, né, falava sobre o fantasma do meio-dia, né? Esse foi o conto de mistérios que foi relatado na nossa aula passada, né? Onde a gente relatou a história, né? E a avó, ela costumava, né, a contar as histórias para toda a família, né? De um menino que assombrava, né, ao meio-dia na estrada, que eles tinham medo, nunca tinham visto, até se deparar com a tal situação. Vocês lembram dessa história? Pois bem, para não ficar somente nesse tipo de história, eu trouxe para vocês outra história que tem a ver com mistérios, né? Como o nosso assunto vem falando de conto de mistérios, né? Então, eu trouxe outro tipo que é para a gente conhecer um pouco mais desses mistérios, tá bom? Então, esse mistério se chama Os Mistérios da Noite, né? Coloquei até essa imagem para vocês verem, né? E como é tratado essa história. Eu vou contar agora para vocês
como essa história, certo? Como lá na imagem do nosso slide, eu coloquei para vocês, né, que era dos mistérios da noite, e como no nosso texto de produção mesmo, ele enfatiza, né, que esses contos, eles são contados geralmente, né, de histórias de ficção, né, histórias que realmente não são verdades, mas que são contadas e criadas pelo povo, né? Então, por isso que se chama-se contos de mistérios, né? Que são mistérios que ninguém descobriu, tá certo? Nesse que eu coloquei para vocês, que é os mistérios da noite, né? Por quê? Porque existia, né, um certo local onde todos tinham medo de sair à noite. Por que que eles tinham medo? Porque as ruas ficavam escuras, as ruas ficavam desertas, então eles tinham medo de sair à noite. Então, as pessoas começaram a ter imaginações, né, que à noite conseguia ver muitas coisas. E por ver essas coisas, né, eles tinham, né, esses mistérios a ser revelados. Só que uma certa noite, um menino, certo? Ele estava deitado, já estava indo para o seu quarto dormir. Como ele ouvia muito as pessoas falarem desses mistérios, né, de contar essas coisas, desses mistérios, então ele já ia dormir com um certo medo, né? Porque como as pessoas contavam que a noite era perigoso, né, as ruas eram escuras, desertas, então ele tinha esse certo medo. Quando de repente, né, ele foi dormir numa certa noite e quando ele começou a dormir, né, ao dormir ele começou a ouvir barulhos, ruídos muito estranhos. Então ele começou a ficar com muito medo, porque ele começou a lembrar daquilo que as pessoas contavam de como era a noite. E como o seu quarto estava muito escuro, então ele ficava com mais medo ainda. Então aquele barulho ele começou a ficar mais estranho. Quando de repente ele tomou coragem para ver o que era esse barulho. De repente, ele ficou quieto, sentou em sua cama e começou a querer definir que barulho era esse que ele estava escutando. Mas o medo dele era tão grande que ele começou a imaginar várias coisas. Então, ele começou a imaginar que eram almas, ele começou a imaginar que eram pessoas que estavam à procura de outras, ele começou a imaginar que eram monstros. Então, tudo isso, a sua imaginação começou a fluir, juntamente com o seu medo. Quando, de repente, ele tomou coragem e foi até a janela. Quando ele chegou na janela, por detrás da cortina, começou a olhar. E quando ele começou a olhar, ele se deparou, sabe com o quê? Com um simples gato mexendo na lata de lixo. E ele começou a rir e a lembrar que com o medo e a sua imaginação, tudo estava fluindo. E nada daquilo que ele estava imaginando era ser verdade. Mas como ele estava com medo, a sua imaginação começou a fluir. E por conta dessa imaginação, ele achou que tudo aquilo que ele estava imaginando era verdade. Só que não. Então, isso aqui foi só um pouco da história que eu estou contando para vocês, dos Mistérios da Noite, de como as histórias elas são contadas. Geralmente, as histórias, quando elas são contadas, né, de mistérios, elas contam um certo suspense, né? Algo assim que deixa as pessoas curiosas para saber o final. O que será que ele viu, né? O que será que está acontecendo? É como a gente vê um filme assim de suspense, de terror, que a gente vê todas aquelas cenas e acaba no final a gente querendo ver quem realmente era o vilão, não é verdade? Então, assim, são as histórias de mistérios. É algo que faz as pessoas quererem saber, né, o que de fato real está acontecendo. Eu só contei um pouco dessa história para vocês entenderem um pouco sobre pontos de mistérios, de como esses mistérios eles são contados. Tá bom, turminha? Eu espero que vocês tenham gostado da história. Bastante interessante, né? Para não ficar somente na nossa imaginação, a gente até iniciou as tarefas. Vocês lembram que nós iniciamos as nossas tarefas? Só que ficou uma página por fazer. Lembrou, turminha do quinto ano? Pois é.
Essa página é a página 13, tá? Da qual você agora é a sua vez de produzir o seu conto. Olha que legal. Agora você vai usar a sua criatividade, a sua imaginação e você vai criar o seu próprio conto. Como? Você vai seguir algumas instruções a qual o livro está te dando para você montar o seu conto. Primeiro você vai colocar quem serão os seus personagens. Você começa a imaginar. Quem serão os meus personagens? Quais são os personagens que vão fazer parte da minha história? Depois, selecione os acontecimentos que irão compor a história. O que é que vai acontecer nessa história? A minha história vai falar de um terror, a minha história vai falar sobre um tesouro escondido, tá bom? Lembre-se de determinar o tempo, o lugar que passa a história. Que horas aconteceu essa história e também o lugar. Não se esqueça de que sua história precisa de um narrador, tá? Que narrador é esse? É a pessoa da qual vai narrar a história, narrar tudo aquilo que aconteceu, tá? Foi aquilo que eu fiz, né? Narrando um pouco da história do Mistérios da Noite. Então, você vai ter que escrever essa história contando como se você fosse narrar essa história, tá certo? Então, eu acredito no potencial de vocês, eu acredito que vocês são capazes de realizar essa atividade, tá bom? Turminha, realize essa atividade com bastante zelo, criatividade. Eu sei que vocês são bastante criativos em relação às histórias, certo? Então, podem fazer. Lembrando que vocês têm que colocar um título para a história de vocês, tá bom? Então, realizem as atividades. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco da nossa aula de hoje, tá bom, turminha? Até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, turminha!